Boa tarde. Estamos aqui na Serravinhos, no terceiro podcast, com o Zair, da Doane. Ele está aqui pela terceira vez visitando o nosso estado, visitando Cuiabá, passando um pouquinho de calor, né? Mas ele veio num dia assim muito bacana, foi em novembro, com a enóloga Mar Moreno, falando sobre a linha Angie. Conta um pouco pra gente dessa linha. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, obrigado, é uma satisfação grande estar aqui conversando contigo. Você é uma pessoa bem ativa dentro desse nosso mundo do vinho, responsável pela ABS, né? Exato. Então isso para nós assim, é uma satisfação mesmo, né? Dizer, porque esse trabalho é um trabalho muito importante nesse nosso mundo. Olha, é uma satisfação, tanta satisfação, pô. Tomou tintim pra nós. Que isso? Aí você corta isso, né? Não vou cortar, não. Ah, vai, lógico que Não vai. vou. Sem vinho não dá para conversar. Bom, mas Sim. é um prazer realmente e ver esse trabalho bonito que está sendo feito e ver que Cuiabá está sendo estão se desbravando essa a região nossa do Brasil, uma região muito importante dentro do agronegócio e onde se inclui também o vinho, né? Acho que o vinho, a gente está com aqui, tem uma vinícola muito importante aqui próximo, né? Temos a Locanda do Vale, que é daqui da nossa região, e temos agora a Vinuta, que não está localizada na nossa região, mas os produtores, os donos da vinícola são da nossa região. Olha que importante. Você sabia que eu estava vendo, o Brasil está crescendo bastante nesse mundo do vinho, né? Está crescendo. Agora, tem alguns dados importantes. O mundo fora, né? Europa, Estados Unidos, diminuiu o consumo em razão de vinhos com percentual de álcool. Estão baixando um pouco o teor alcoólico, né? E está se crescendo muito o que está na sua frente aí, que é o vinho desalcoolizado. Isso aí é uma nova proposta que está se tendo, mas já tem seu caminho. Vai demandar tempo, mas tem seu Me caminho conta um já. pouquinho sobre esses vinhos. No podcast passado, eu tinha presenteado uma amiga, que Uhum. foi a Reginíssima, num podcast dela, no qual eu fui convidada, e ela não bebe vinho. E eu sabendo disso, falei, vou levar um desalcoolizado para ela. E eu levei. E ela ficou apaixonada. E foi o tema, inclusive, do nosso podcast passado. Então, conta um pouquinho como acontece essa desalcoolização. Olha, a história que tem, nós não tem disponível no mundo aí umas 3 máquinas exclusivas para desalcoolização. Ela é uma desalcoolização por osmose. Ela não é uma desalcoolização por caloria, né, que a gente chama de saída na marra, em forte, onde você esquenta e leva a 96 graus, onde você evapora o álcool. Quando você faz todo esse processo, você corre vários riscos. O primeiro risco que você corre é alterar o sabor, o aroma, o sabor do produto. Aí você tem que colocar açúcar, você tem que adoçar para você tornar essa bebida. Segundo, você não consegue deixar 0,0. Sempre você vai deixar 0,5, 0,2, 0,3 álcool dentro do produto. Então isso muda. No nosso caso específico é essa marca. Nasce como vinho, a malolática toda de vinho, a hora que chega o momento de vazar, o líquido vai para esta máquina. Dentro dessa máquina separa-se aromas, sabores, taninos, quando é o caso do tinto, né? E o álcool. E se entra na máquina, essa máquina ela é separada por camadas, onde cada uma recebe o seu produto. Ao final, quando você vai envasar, o álcool volta por osmose e une-se aromas, sabores, o tinto tanino e invasa o produto à temperatura normal que tem que ser envasado de 42 graus. Então você não danifica a qualidade, você não danificando a qualidade, torna-se um vinho desalcoolizado, seco
e sem adição de açúcar, né. Exato. E a gente olha no rótulo atrás, gente, quando a gente pega os outros rótulos de vinhos desalcoolizados ou zero, é muito importante. Inclusive, a gente falou aquele dia. Você tem que olhar aqui atrás, ó. Graduação alcoólica, zero, zero. E normalmente, esses outros vinhos têm 0,05% ainda de álcool. É, E alguns ainda têm adição de açúcar. não é o nosso caso. Exatamente. Baseado nisso, a empresa também lançou no mercado mundial agora, Hum, né, que é uma novidade que está chegando também, pois é. o vinho com 9 graus de graduação alcoólica, né. Pois é, me trouxe essa novidade hoje aqui, gente. Logo a gente vai ter que ir na É, loja. é. Então é um vinho que é o mesmo processo, nasce vinho, faz o trabalho de malolática tudo dele, normal, natural, e vai para essa máquina. É o mesmo processo, para tirar um pouco do álcool. Então existe um cuidado muito grande da empresa que chama-se qualidade e respeito ao consumidor, né. A maioria desses vinhos, eles são veganos, é isso mesmo? É, todos os vinhos nossos são orgânicos e veganos, né. As regiões da Espanha produtoras de vinhos, você tem que trabalhar dessa forma com eles, porque é uma região muito seca, muito árida, muito seca, né. Uhum. Então, lá, para você ter a terra, mexer a terra, preparar a terra, você não pode jogar agrotóxicos, você não pode jogar elementos na terra, é tudo natural, né. E nesse caso, tem uma região de Rumilha, e essa região, você desce a árvore, desce A muda de uva, a né? muda, o caule dela, ela desce, a raiz dela, Hum, chega até 300 metros para buscar uma gota d'água. nossa. Mas dizem que isso que faz o vinho bom, né? É isso que faz o vinho. Ele Hum, busca o que ele precisa de água, leva o que ele precisa de água. exato, exato. Bom, eu ia te perguntar o que a Duane trouxe de novidade para Cuiabá. Além de 0 grau, 9 graus, tem mais novidade. Tem. Essa, eu vou falar olhando para vocês. Essa novidade é algo que me traz aqui novamente, conversar com essa jovem empreendedora nata. Essa novidade, o que nos traz é o mês de setembro, mês espanhol, setembro de Junho no Brasil. Então nós vamos ter muitas atividades, mas muitas E vai atividades. ser no Brasil todo, né? Vai ser no Brasil todo. Ó, se liga. É, vai ser no Brasil todo. A gente vai estar desde o norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Então nós queremos fazer um mês da região do Brasil. Dentre as novidades, nós vamos ter muitos brindes, nós vamos ter visitante surpreso dentro de restaurantes, muitas ações estão sendo desenvolvidas, muita novidade nós vamos ter. E conto com você. É, gente, é para vocês, consumidores, não é para nós, não. Essa ação é para vocês. É para vocês conhecerem os nossos vinhos, ter o prazer de conhecer o vinho espanhol, na minha humilde opinião, eu acho que é o vinho do Brasil. Por quê? Eu ia te fazer essa pergunta agora. É, Eu ia te perguntar, conhecendo a nossa cidade, a gente já deu uma passeada por aqui. A gente ainda não comeu a nossa comida tradicional daqui, ainda não. Ou já? Não, né? Não comeu a nossa, Maria Isabel, não, né? não. Tá. Mas conhecendo um pouquinho do calorzinho de Cuiabá, qual seria o vinho daqui que você iria Olha, indicar pra gente? olha, se for durante o dia, tranquilo, eu indicaria para você um Honoro Vera. Olha, Um Honoro Vera durante o dia, um almoço tranquilo, um Honoro Vera, né? Aí à noite, eu diria um vinho de uma região de Monsanto, que é uma região onde você tem é um vulcão, né? Onde você tem Priorat embaixo e Monsanto mais acima, né? Então aí eu iria com Camblau. Esse esse vinho vinho é é delicioso. especial. É uma região que tem uma produção muito pequena, toda a região, produção pequena, né? E aqui nós estamos falando de um vinho 12 meses de carvalho, francês primeiro uso, e ele tem um blend maravilhoso, que ele tem cariena,
né? Syrah e Grenache, até um pouquinho. Isso é espetacular. E você acha que os vinhos espanhóis estão conquistando, já conquistaram o coração dos brasileiros e dos cuiabanos? Aqui na loja eu digo que já conquistou. É. Aonde nós estamos, principalmente no Nordeste todo, a gente está bem presente, a gente tem bastante elogios do vinho. Por que que a gente tem esses elogios? Não são vinhos tânicos, não são vinhos arrascantes, né? Eles são vinhos fáceis, agradáveis, né? De você degustá-lo. E são vinhos que acompanham bem e se quebra muito paradigma com o vinho espanhol. Você tem um vinho espanhol tinto que você pode comer com peixe, né? Você tem um vinho espanhol, um Alaya Tierra, que é feito com uma uva chamada garnacha de árvores de 90 anos, que você pode comer com uma bela sobremesa e um chocolate de 70, 80, né, por cento cacau, você come, é maravilhoso, é um espetáculo. Então a gente tem muitos paradigmas que estão sendo quebrados, né? Muitos, né? Muitos paradigmas. Olha, Zair, por hoje é só. Esse foi um podcast rapidinho. Quero te agradecer por dar a oportunidade de mais uma vez te receber aqui na nossa loja, né? E por participar do nosso podcast. E dizer que eu sou sua fã. Ah, obrigado. Eu sou seu fã, eu adoro vocês, adoro Cuiabá, muito obrigado ao pessoal de Cuiabá. E espero vocês todos nesse setembro maior nosso. E aqui na Serra sempre, todos os nossos vinhos Nossos aqui votos estão aqui. à disposição. Obrigado, obrigado. Obrigado, Alessandra. Viva! Cheers pra você. Cheers, viva!